Olá, a paz do Senhor, queridos professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo em Cristo, pastor Samuel, e vamos, na data de hoje, falar sobre a lição 7, que vai ocorrer no dia 17 de fevereiro de 2019, que tem por tema reconhecer e lidar com casos de bipolaridade. E você que está chegando agora, se inscreva em nosso canal, deixe aí o seu comentário e o seu like para nos ajudar na divulgação do nosso canal. Compartilha também com os membros da tua igreja, com os membros de outra denominação, e juntos nós seremos mais fortes. Eu conto com a sua colaboração. Referente ao comentário, nesta lição de número 7, vai ser de grande valia o seu comentário, pois no seu comentário eu gostaria que você deixasse o seu número de contato ou o seu e-mail para eu poder estar enviando para você aquilo que eu vou ler resumidamente nesta lição. Pois, como nós temos visto, esse trimestre trata sobre as enfermidades da alma. E eu sempre digo em todas as lições que se faz necessário, se você puder, trazer um especialista na área para poder dialogar com os membros na escola dominical, pois essa revista trata de assuntos que somente um profissional na área pode falar com precisão sobre cada assunto. É bom lembrar que existem referências bíblicas, que existem instruções bíblicas, mas o comentarista nos deixa sempre um alerta. Procurar um profissional na área. Então, o que eu vou relatar nesta lição própria é como você reconhecer e como você lidar com o caso e como você saber qual é a fase de cada bipolaridade no ser humano e que pode acarretar. Ok? Eu conto com você. Então, vamos à aula. Primeira pergunta. O que é transtorno bipolar? Vou repetir. O que é transtorno bipolar? O transtorno bipolar é uma doença cerebral que causa alterações no comportamento do indivíduo, fazendo com que ele oscile entre momentos de felicidade e depressão repentinamente. As chamadas oscilações de humor significam alternâncias entre a mania, que é estado eufórico, para um estado depressivo. E o comentarista ele trata sobre esse assunto mania e depois um estado depressivo. Continuando, a frequência é variada, assim como a intensidade do quadro, que pode ser leve, moderada ou grave. Existem diferentes tipos de transtorno bipolar. E todos eles afetam os níveis de humor, de energia e eficiência do indivíduo. Sendo assim, é possível que a pessoa manifeste estados de humor variados, que podem ser extremamente enérgicos, conhecidos como episódios maníacos, ou muito tristes e sem energia, que aí já é a fase depressiva. Podem ocorrer estados mais brandos, também conhecido como hipomania. Os episódios de alteração de humor podem acontecer em espaços de tempo variados, raramente ou várias vezes ao ano. Ainda que o transtorno bipolar seja uma condição que não tem cura, é possível controlar as alterações de humor com medicamentos específicos e acompanhamento psicológico, que seria psicoterapia.
Quando um paciente com transtorno bipolar está em tratamento, cada fase pode durar de 3 a 6 meses. Depois existe uma fase de normalidade que é variável e posteriormente uma fase de euforia que também pode durar de 3 a 6 meses. Com o tratamento adequado, este período pode ser abreviado. Agora, fase do transtorno bipolar. Existe a crença de que o transtorno bipolar envolve apenas períodos de extrema alegria, seguidos por muita tristeza, porém, a verdade é que os episódios dentro do espectro pode apresentar características não tão simples de identificar. Primeira, mania. A euforia ou mania é uma fase, ou seja, uma das fases do transtorno bipolar e caracteriza por um estado de exaltação do humor, com aumento de energia, sem qualquer relação com o momento que o indivíduo está vivendo. Neste período de transtorno bipolar, o paciente não está deprimido e nem alegre por um motivo especial, mas apresenta humor eufórico, irritável ou mesmo jogoso ou arrogante. Mania de grandeza também é muito comum. Em geral, a mudança do comportamento na euforia é súbita, mas o indivíduo não percebe a sua alteração ou a atribui a algum fator do momento. O senso crítico e a capacidade de avaliação objetiva das situações ficam prejudicados ou ausentes, com explosões de raiva e fúria. Segunda fase tem por nome hipomania. É uma fase que uma pessoa bipolar pode experimentar, que seria um estado de mania mais leve que traz menos prejuízo. Então isso quer dizer que a hipomania está um degrau abaixo da fase mania. Geralmente a hipomania acarreta em um funcionamento acelerado, porém produtivo para o paciente. Muitos não identificam que estão em fase de hipomania, nivelando esse período com a fase eutímica. Esse ponto é importantíssimo, pois muitos pacientes, quando estão entrando em hipomania, podendo evoluir para a fase mania ou não. Eles são resistentes quanto a manter o tratamento e muitas vezes param com a medicação, o que se torna um grande problema para estabilizar o transtorno. A fase de depressão na bipolaridade. Dentro do transtorno bipolar também são consideradas um subtipo de depressão. Existe a depressão bipolar tipo 1, que é intercalada com os episódios de mania, e a bipolar tipo 2, na qual os episódios fora da depressão têm uma euforia um pouco menos intensa. Os sintomas apresentados na fase de depressão são o mesmo de um episódio depressivo. Humor deprimido, falta de energia, falta de iniciativa e vontade, falta de prazer, alteração do sono, alteração do apetite, lentidão do pensamento, lentidão motora. Já nas fases de euforia, o paciente pode apresentar sintomas como agitação, ocupação com diversas atividades, obsessão em determinados assuntos, aumento de impulsividade, aumento de energia, desatenção e hiperatividade. A pessoa com esse quadro geralmente acha que está bem e saudável. Vocês estão vendo, professor e professora, como é um assunto muito, ou seja, de grande importância que seja um profissional na área para poder
passar para os alunos. Por isso que eu preparei, na verdade é uma apostila que contém aí de 10 a 15 páginas, e eu vou ter o prazer, a alegria de mandar por e-mail para você, ou em PDF, para que você possa resumidamente trazer estes assuntos. Pois eu não quero prolongar esta videoaula, porque senão se torna cansativo. Então eu quero aqui deixar assuntos de relevância, e trata de outros assuntos também relacionados à bipolaridade. Então, você no seu comentário, peça que eu vou ter a alegria de passar para você, que ainda dá tempo de até no próximo domingo aí você imprimir ou salvar aí no seu computador para passar para os alunos, ok? Vamos lá, continuando aqui, ó. O que é bipolar tipo 1? Nesse tipo de transtorno bipolar, o paciente apresenta ciclos definidos, no qual é possível identificar pelo menos um episódio maníaco e períodos de depressão profunda. Durante um episódio maníaco, uma pessoa com transtorno bipolar pode manifestar tanto euforia quanto irritabilidade. Muitas pessoas com transtorno bipolar 1 passam longos períodos sem sintomas entre os episódios da doença. Algumas pessoas podem manifestar sintomas rápidos de mania e depressão. Também é possível que manifestem características mistas, com sintomas maníacos e depressivos, ocorrendo simultaneamente, ou podem alternar entre um polo e o outro no mesmo dia. Os episódios depressivos são similares à depressão convencional, com baixa energia, sentimento de culpa e tristeza. Agora, o que é bipolar tipo 2? Falamos do tipo 1, agora do tipo 2. Pessoas com transtorno bipolar tipo 2 não possuem ciclos de oscilação tão definidos quanto os pacientes bipolar tipo 1. Isso porque nesse tipo de condição, as mudanças de humor são mais sutis. Além disso, é importante dizer que neste ciclo o paciente não atinge a mania completa e manifesta com mais frequência episódios de depressão. Durante um episódio de oscilação, a pessoa com transtorno bipolar 2 pode achar que está melhorando da depressão, por estar mais sociável e com disposição. No entanto, esse aumento de euforia, na verdade, são desequilíbrios bioquímicos que contribuem para que aconteçam novas depressões no futuro. Com esse tipo de transtorno, as alterações não são muito evidentes. Pode acontecer de o psiquiatra pedir para conversar com um parente ou uma pessoa próxima do paciente, a fim de obter um outro ponto de vista sobre o caso em questão. Querido professor e professora, nessa apostila tem também as causas. A causa exata do transtorno bipolar ainda é desconhecida, mas a ciência acredita que diversos fatores possam estar envolvidos nas oscilações de humor provocadas pela doença, né? Então aqui traz as peculiaridades biológicas sobre neurotransmissores, hormônios, hereditariedade, os fatores de risco. Alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento de transtorno bipolar. Quais seriam esses? O histórico familiar da doença, estresse intenso, uso e abuso de drogas recreativas,
como álcool e outros entorpecentes, mudanças de vidas e experiências traumáticas, e ela pode surgir a partir dos 15 anos, ou seja, na adolescência. Tanto homem como mulher possuem a mesma chance de desenvolver a doença. Temos aqui os sintomas do transtorno bipolar, a fase depressiva, os diferentes tipos de depressão na bipolaridade. O transtorno bipolar começa na adolescência. Eu vou ler essa parte aqui para os irmãos. O transtorno bipolar começa tipicamente na adolescência, ou início da idade adulta, e continua ao longo da vida. Muitas vezes não é reconhecido como uma doença e os pacientes podem sofrer por anos ou décadas sem o diagnóstico. O transtorno bipolar é muitas vezes difícil de identificar e diagnosticar. Uma razão é a hipomania, que é aquela fase abaixo da fase mania, que é um sinal precoce da doença. A hipomania pode levar a pessoa a ter um alto nível de energia, pensamentos grandiosos ou ideias e comportamentos impulsivos. Esses sintomas podem até fazer a pessoa se sentir bem de alguma forma, levando a uma negação da existência deste problema. Outra razão para a falta de reconhecimento é que o transtorno bipolar pode aparecer com sintoma de outras doenças, ou pode ocorrer em paralelo com outros problemas, como abuso de substâncias, problemas de comportamento irregular na escola ou em seu local de trabalho. Tá bom, queridos? Aqui também fala sobre buscando a ajuda médica, sobre a consulta médica, o diagnóstico, o tratamento, os medicamentos, né? E claro que deve ser com receita médica e depois de uma consulta, uma análise do profissional. Então, espero de alguma forma ter aberto um leque para que você possa ter luz de como tratar desse assunto nesta próxima aula. Então, aqui eu quero abrir aqui, com graça e excelência, quero fazer isso, de enviar essa apostila para você por e-mail, tá bom? No seu comentário lá, peça lá a sua apostila, que eu vou enviar com uma alegria, tá bom, querido? E se você está chegando e você não é inscrito, inscreva no nosso canal. Nós estamos aqui fazendo o melhor para a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui em um grupo nos ajudando para poder adquirir uma câmera, um celular que tem uma imagem boa para poder começar a gravar com imagens as nossas pré-aulas. Então eu peço a tua ajuda em oração para que isso venha acontecer e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima aula para a glória de Deus.